Foi. Então vamos lá. Isso aqui também, ó, falei também na semana passada, que os ATPs são as nossas moléculas energéticas, né? A gente faz respiração celular para formar ATP. Isso aí vocês já estão carecas de saber, né? Então, o ATP ele é formado por 3 fosfatos, por isso ele chama adenosina trifosfato, né? Formado por uma adenina, tá? Que é uma base nitrogenada, mesma base nitrogenada que está presente lá nos RNAs e no DNA, tá em um açúcar ribose, tá? Um açúcar com 5 carbonos, beleza? Essa é a formação do trifosfato de adenosina, ATP. É a nossa molécula energética. A gente faz respiração celular para formar ATP, tá? Então, como eu disse para vocês, nas nossas células, para a obtenção de energia, há 3 processos principais, né, que liberam essa energia, e essa energia é englobada, tá? Ela é captada para a formação de ATP, né? O primeiro processo é a fosforilação oxidativa, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O segundo processo é a fermentação, que a gente viu na semana passada, e todos esses dois vêm do catabolismo da glicólise. Eu já expliquei para vocês a diferença de catabolismo, todos eles representam metabolismo, tá? Mas eu já expliquei para vocês a diferença de catabolismo e de anabolismo. Catabolismo é quebra. Então, se eu tenho catabolismo da glicose, eu tenho a quebra da glicólise, tá? Quando eu quebro a glicólise é uma molécula muito energética. Quando eu a quebro, eu obtenho a energia dela, tá? Eu obtenho essa energia para formar ATP. E o anabolismo da glicólise? Anabolismo é formação. Quem quer formar muitos músculos, né? Formação de músculos, toma o quê? Anabolizante, daí vem esse nome, né? Anabolismo, anabolizante, né? Então, no anabolismo da glicólise, tá? Na formação da glicólise, eu tenho uma etapa metabólica muito importante, uma reação química muito importante, que é a fotossíntese, tá? Que acontece a fosforilação luminosa, que a gente vai ver na nossa aula da semana que vem. Beleza, galera? Mas hoje a gente vai atentar a fermentação, a gente falou na aula passada, e hoje a gente vai se atentar na respiração celular, respiração aeróbica. Beleza? Então, catabolismo da glicólise, também falei para vocês na semana passada. A glicólise expliquei muito bem para vocês na semana passada também. Aqui, ó, a gente tem um saldo de... se atentem a isso, tá? Eu espero que vocês tenham anotado isso aqui na semana passada, que eu pedi para vocês anotarem, que a gente tem um saldo de quê? De 2 piruvatos, né? 2 NADHs, né? E 2 ATPs, né? O piruvato, eu expliquei para vocês que o piruvato ele é uma molécula, uma substância tóxica. Não expliquei isso para vocês? Então, por exemplo, quando uma bactéria ela faz respiração anaeróbia, ela não pode deixar piruvato na célula. Então, o que ela faz? Ela faz fermentação. Ou fermentação lática, e aí ela produz ácido lático, como os lactobacilos vivos do nosso Danone, do nosso Yakult, ou ela produz etanol, tá? Como algumas leveduras, né, que tem na cerveja, que produzem, que tem no vinho, que produzem as nossas bebidas alcoólicas, beleza? E aí fazem a fermentação alcoólica. Mas o produto, saldo final da glicólise é 2 ATPs, e aí os organismos, as bactérias ou os nossos músculos utilizam esses ATPs para energia, né, própria, 2 NADHs, esses NADHs são utilizados para fermentação posteriormente, e 2 piruvatos, tá? Mas na respiração celular, esses piruvatos, eles não vão ser transformados em ácido lático ou etanol. Esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria, beleza? Então, aguarde que nos próximos slides vocês vão ver isso com calma. A gente falou também do NADH, né? Do NAD e do FAD.
o que que são NAD e o que que são FAD. Caramba, aqui tá ventando pra caramba. O que que são NAD e o que que são FAD? Os NAD e o FAD eu expliquei para vocês que são aceptores de hidrogênio. Lembra que eu falei que nessas reações para a formação de piruvato, os hidrogênios são liberados e a professora de química, Mayara, ela deve ter explicado também para vocês, que quando eu deixo muito hidrogênio livre, esse hidrogênio acidifica o meio. Isso é ruim, tá? As nossas células funcionam numa homeostase, num equilíbrio. Eu não posso ter um meio nem muito ácido, nem muito básico, beleza? Então, esses NAD e esses FADs, eles vão aderir esse hidrogênio, tá? Que posteriormente, depois, vão ser utilizados lá no piruvato, na fermentação, para a formação de ácido lático ou de etanol, tá? Mas esses NAD e esses FAD, na respiração aeróbia, que a gente vai ver agora, eles vão ser utilizados também com outro propósito, tá? Então, na fermenta, por isso que, lembra que eu falei para vocês? Eu não gosto de ensinar fermentação e respiração aeróbia tudo ao mesmo tempo. Primeiro que não dá tempo para ensinar os dois, né? Porque a gente não tem tempo hábil. E segundo que dá muita enrolação na mente de vocês, porque a fermentação, os NAD e os outros produtos são utilizados para um propósito e na respiração aeróbia eles são utilizados para outro propósito, tá? Mas vocês vão entender porque é bem fácil da gente entender isso aqui. Os nomes que são complicadinhos, mas vocês não precisam se atentar nos nomes, tá? Quando a gente chegar lá no ciclo de Krebs, vocês vão ver que tem um monte de nome difícil. Ácido oxalacético, oxalato, ácido acético, né? Não se atente nesses nomes. Nenhum microbiologista, nenhum biólogo sabe esse nome. Só quem estuda especificamente isso, tá? Não se atentem nesses nomes para fazer a prova, não. Vocês têm que se atentar na linha dos fatos, beleza? E nos bizus que eu vou dar para vocês. Tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Alguma questão até aqui? A gente só está relembrando, né? Até agora. Mas ficou alguma coisa? Ficou alguma questão da aula passada? Querem comentar alguma coisa ou não? Tá tudo tranquilo? Professor, eu mandei no chat uma dúvida. Esse chat aqui eu tenho um problema sério com ele, não consigo abrir. Mas vai abrir. Em nome de Jesus. Daqui a pouco ele abre, tá bom, meu irmão? Daqui a pouco ele abre. Ele demora a abrir mesmo. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, a gente tem, que a gente falou na semana passada, a glicólise. Ela é a primeira etapa. Ela acontece tanto na fermentação, tá? Nos organismos que fazem respiração anaeróbia, sem a presença de oxigênio, né? Quanto nos organismos que fazem a respiração aeróbia, tá? Com a presença de oxigênio. Então, nos organismos que fazem respiração aeróbia, como nós, que respiramos oxigênio, ó, a gente obtém esse oxigênio para obtenção de energia, beleza? Mas a gente também faz glicólise. Essa é a primeira etapa da respiração celular, tá? Então a gente obtém esses 2 ATPs e obtém esse piruvato. A mesma coisa que eu mostrei para vocês na semana passada, sem tirar nem pôr. A gente só não tem nas nossas células a fermentação, tá? Na respiração aeróbia, só esquece a fermentação. Porque o piruvato, ao invés de ser transformado em ácido lático ou em etanol, para ser fermentação lática ou fermentação alcoólica, ele vai entrar na mitocôndria. Tá? E lá na mitocôndria a gente tem o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, e aí a gente vai formar mais gás carbônico, que é o gás que a gente expira, né? A gente aprende desde quando a gente é criança, que a gente inspira oxigênio e expira o quê? Gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é produzido lá
na mitocôndria, na respiração celular, na etapa lá do ciclo de Krebs, mais, mais precisamente na etapa do ciclo de Krebs, que vocês vão ver nos próximos slides, né? Então, a gente vai produzir gás carbônico, água e a maioria do ATP que a gente utiliza para as nossas atividades. Beleza? Então, a primeira etapa a gente já falou na semana passada. A segunda etapa, olha que imagem feia, né? O ciclo de Krebs, todo mundo tem terror dessa imagem aqui, tá? Mas é muito fácil, gente. Por quê? Por que é fácil? Porque vocês não precisam se atentar a esses nomes, tá? Eu só vi uma vez caindo numa questão da UERJ, tinha que ser o UERJ também, né? Numa questão da UERJ que eles cobraram o nome da primeira etapa do ciclo de Krebs, mas assim, foi uma questão bem aleatória, né? Inclusive, muitos professores de biologia fizeram reclamação, né? Porque foi uma questão absurda, né? Uma questão desnecessária. E eu não sei, agora eu não me recordo se eles tiveram que cancelar essa questão. Porque era uma questão que é um nível de dificuldade muito grande, que seria difícil até para um microbiologista, uma pessoa que estuda especificamente, né, na área, responder essa questão. Tá? Então, até professores de biologia fizeram reclamações e eu acho que eles cancelaram. Tá? Mas eu só vi uma vez caindo. Nenhuma questão de vestibular vai pedir para vocês, olha, me dá o nome da substância final do ciclo de Krebs. Não. As questões vão exigir de vocês se vocês sabem o que acontece no todo, tá? Então, por exemplo, na etapa inicial da respiração celular, que é a glicólise, o que a gente viu? Por isso que eu dei bisus para vocês. Olha, gente, anota, porque isso é importante. A glicólise ocorre aonde? No citoplasma. Isso é uma coisa que pode cair, tá? Isso é uma coisa que pode cair. Então, a glicólise, que é a primeira etapa, ela ocorre no citoplasma. Qual é o saldo final da glicólise? O saldo final da glicólise são 2 ATPs, 2 NADH e 2 piruvatos. Essa é outra coisa que pode cair também, tá? Então, ele só quer saber se você sabe o conceito geral, né? As questões de hoje em dia são muito mais inteligentes, né? Ela não quer saber se você tem facilidade para decorar. Não são questões mais decorebas. Quer saber se você sabe você entende a matéria como um todo, beleza? Então a gente já viu a primeira etapa, que é a glicólise, e agora esse piruvato, lembra que eu falei para vocês do piruvato, que é o ácido pirúvico? Ele vai entrar na mitocôndria, tá? Então, com a respiração aeróbia, presença de oxigênio, ele entra na mitocôndria, tá? E lá na matriz mitocondrial, lembra que a mitocôndria, deixa eu ver se eu tenho uma foto de uma mitocôndria aqui. Acho que eu não tenho. Mas se eu não tiver aqui, eu mostro para vocês depois. Lá na matriz mitocondrial, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma mitocôndria para vocês. Consegui abrir aqui, Julinho. Prof, eu tenho uma questão. No livro que eu fiquei com uma dúvida. Imagine se possível, experimentalmente, a extração de todas as mitocôndrias de uma célula eucariótica. Se, na presença de oxigênio, ainda for possível observar o processo de respiração celular, quais são os efeitos da extração para tal processo? Ocorreria a formação de quantos ATPs? Caramba, que pergunta interessante, Julinho. Então, se eu tenho a extração de todas as mitocôndrias, eu não posso ter respiração aeróbia. Porque mesmo que eu tenha oxigênio ali no meio, eu não vou ter as mitocôndrias para fazer esses processos do ciclo de Krebs, da fosforilação oxidativa, processos estes todos que acontecem na mitocôndria, que a gente vai ver agora, tá?
para a obtenção de todos esses ATPs que nós vamos mostrar aqui. Então, se eu extraio todas essas mitocôndrias, tá? O que eu tenho, o que eu vou ter é somente a glicólise, tá? Que acontece no citoplasma. Então, o produto final, você perguntou, né? Ocorreria quantas formações de ATP? O saldo final seria apenas 2, né? Porque eu faria somente a glicólise, beleza? Mas é uma pergunta bastante interessante. Essa pergunta é do livro, Sli? É questão de livro? Ah, tá. É, porque entende. Aham. É interessante mesmo. Porque entende, se eu não tenho a mitocôndria, eu não vou ter ciclo de Krebs, porque essas etapas aqui ocorrem todas na mitocôndria. Eu não vou ter a fosforilação oxidativa, que é a etapa final, que é onde eu tenho a formação dos 38 ATPs, tá? Então, se eu retiro as mitocôndrias, eu só tenho o citoplasma da célula, que é onde ocorre a glicólise, né? E é onde eu tenho a formação de apenas 2 ATPs. Show? Mas legal, gostei da pergunta. Deixa eu ver se eu consigo manter esse chat aqui do ladinho aqui, para ele não fechar. Tá, deixa ele aí quieto. Bom, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma... Ah, cadê a caneta? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma mitocôndria aqui, ó. Não vai rir da minha mitocôndria não, hein? Deixa eu ver se eu consigo desenhar a mitocôndria. Tá vermelho, né? Que a mitocôndria é vermelha. Vermelho igual o Flamengo que perdeu ontem, né? Tem flamenguista aí? Tem, né? Vai sair da minha aula não, tô brincando, tá bom, meu amor? Ó, tio não sabe desenhar não, ainda mais nesse slide aqui, nesse cacete desse slide aqui, pelo amor de Deus. Ó, então eu tenho aqui uma mitocôndria, ó, tá parecendo mais uma ameba, né? Então eu tenho aqui, ó, a membrana externa da mitocôndria, né? E eu tenho a membrana interna da mitocôndria. Lembra que a mitocôndria, ela tem duas membranas, tá? Tem a membrana externa e a membrana interna, beleza? Essa etapa, nossa, tá muito feia essa mitocôndria, Jesus. Mas dá para entender, não reclama não. Essa etapa do ciclo de Krebs, ela ocorre na matriz mitocondrial, tá? Ela ocorre aqui, ó, na matriz mitocondrial, aqui dentro da mitocôndria, tá? A gente vai ver que a última etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa, ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais, que são nas membranas da mitocôndria, tá? Então, é uma outra coisa que pode cair nas provas, tá? É uma outra questão, uma questão importante que vocês poderiam anotar, tá? Então, a segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, ela ocorre aonde? Na matriz mitocondrial, tá? Que é no citoplasma das mitocôndrias, beleza? É bem no interior das mitocôndrias. Então, o ciclo de Krebs, ele fica aqui, ó, na matriz mitocondrial, tá? E a última etapa da respiração celular, já podem anotar se quiserem também, ela ocorre nas cristas mitocondriais, que ficam entre as membranas plasmáticas, que fica entre a membrana plasmática das mitocôndrias. Show de bola, gente? Então entenderam isso aqui? Uma questão que também pode cair, eu já vi caindo, no Enem principalmente, tá? Então, cada molécula de ácido pirúvico,
ou piruvato, tá? É a mesma coisa, ela entra dentro da mitocôndria. Então, aqui, ó, eu tenho a minha célula, tá? Tenho a minha célula, e no citoplasma da célula ocorreu a glicólise. Ocorreu a glicólise, eu formei piruvato, ácido pirúvico, e esse piruvato aqui, ó, entrou dentro da mitocôndria, tá? E na matriz mitocondrial, ele encontrou esse ciclo aqui, esse ciclo de Krebs, tá? Esse ácido pirúvico, ele vai se combinar uma molécula, tá? Ele vai se combinar uma molécula e ele vai se transformar, ele vai se combinar uma molécula de coenzima A, de acetil-CoA, tá? Coenzima A ou acetil-CoA, para se transformar em ácido acético, beleza? Então, essa é a primeira etapa do ciclo de Krebs, tá? Se vocês quiserem decorar, decorem só essa partezinha, tá? Se vocês forem nerds demais e quiserem decorar, né, pô, eu quero chegar bem nos vestibulares. Então, decorem só essa parte, tá? Quem vai fazer discursiva, você quiser área da saúde, né, e vai fazer discursiva, prestar o UERJ, vai fazer discursiva de biologia, é bom entender isso, porque eu já vi discursiva caindo também essa parte. Mas só essa primeira etapa do ciclo de Krebs aqui é importante, que o ácido pirúvico... Professor, Oi. pode repetir, por favor? A última etapa ocorre nas cristas mitocondriais, aí o senhor falou alguma coisa depois que eu não lembro, que é entre as células, o citoplasma, alguma coisa assim. Tá. Não, eu falei que a gente tem a célula, tá? E na primeira etapa que a gente falou na aula passada é a glicólise, que ela ocorre no citoplasma, tá? No citoplasma da célula. A glicólise, ela forma piruvato como produto final, não forma 2 piruvatos? Esse piruvato, na respiração aeróbia, ele vai entrar dentro da mitocôndria. Então aqui, ó, esse piruvato, ele entrou dentro da mitocôndria. Quando ele entrar dentro da mitocôndria, ele vai encontrar essa matriz mitocondrial. Deixa eu anotar aqui para vocês, para ficar mais claro. Na verdade, deixa eu... Cadê aqui? Vou fazer uma coisa melhor, peraí. Então aqui, ó. Eu tenho aqui a minha célula, tá? Eu tenho aqui a minha célula. Eu tenho aqui o citoplasma da célula. Beleza? Nesse citoplasma ocorre a glicólise. Tá? Então, no citoplasma ocorre a glicólise. No citoplasma ocorre a glicólise, tá? A glicólise eu tenho a formação do piruvato. Esse piruvato entra dentro da mitocôndria, tá? Na matriz mitocondrial. Então tem aqui, ó, a matriz mitocondrial. Mitocondrial, tá? Matriz mitocondrial é aqui bem o centro da mitocôndria. Acho que não tem acento, não. Não tem acento no O, não. Matriz mitocondrial, ele fica bem no centro da mitocôndria. É onde ocorre o ciclo de Krebs, tá? Então, o ácido pirúvico vai chegar. A última etapa que a gente vai ver ainda, ela ocorre nas cristas mitocondriais, que fica aqui, ó, entre as membranas plasmáticas, tá? Então, a gente ainda vai ver a última etapa. Quando chegar a última etapa, eu explico melhor. Mas quando chegar à última etapa, que é a fosforilação oxidativa, ela ocorre aqui, ó, nas cristas mitocondriais, fica entre as membranas plasmáticas, tá? Das mitocôndrias. Então, cada processo, cada etapa da respiração celular, ela ocorre em um dado lugar. A primeira, que é a glicólise, ocorre no citoplasma da célula.
A segunda, que é o ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial. E a terceira, que é a fosforilação oxidativa, já podem anotar se quiserem, ela ocorre nas cristas mitocondriais. Tá vendo? Esse é um bizu que eu estou dando, é isso que pode cair. Tá? A probabilidade disso cair é muito maior do que qual é o nome da terceira substância do ciclo de Krebs. Eles não vão fazer essa maldade com vocês. Podem fazer, porque, né? Mas é muito difícil disso acontecer. As provas do Enem, dos vestibulares, da UERJ, elas hoje em dia estão muito mais inteligentes. Elas querem saber se vocês sabem o conceito da matéria do que se vocês decoraram ela, né? Se vocês decoraram esse conceito, beleza? Então, muito mais a probabilidade desses bizus que eu estou dando caírem nos vestibulares é muito maior do que essas questões decorebas, tá? Então, na matriz mitocondrial tem o ciclo de Krebs. Tem até um macetezinho, uma musicazinha boba, que eu tenho vergonha de cantar para vocês aqui, cara, porque é bem bobinha mesmo. Mas é bom para lembrar, né, dessa questão do piruvato entrando dentro da mitocôndria. Tá? Vocês querem que eu cante? É bem bobo, vocês vão. É bem bobinho. Mas é mais ou menos assim. Eu nem sei ela toda. É mais ou menos assim. A mitocôndria deixa o piruvato entrar, nasce o acetil-CoA. A mitocôndria deixa o piruvato entrar, e nasce o acetil-CoA. É bobo, né? É bobinho, né? Mas assim, eu resolvi muita questão com essa música aí. Mas resolvi muita questão com essas músicas aí. Mas, bom, mas é isso. A mitocôndria deixa o piruvato entrar, né, nela e aí nasce o acetil-CoA. Nasceu a acetilcoenzima A, tá? E aí eu tenho o início do ciclo de Krebs. E aí vamos para o ciclo de Krebs agora. No ciclo de Krebs, gente, eu vou ter o quê? Eu vou ter a formação de NADH, tá? Mesma coisa que acontece lá na glicólise, porque nessas reações eu vou ter hidrogênios livres. Então eu preciso que esses NADH, esses NAD, eles captem esses hidrogênios livres, tá? E esses hidrogênios, guardem isso, que esses hidrogênios eles vão ser muito importantes para a formação de ATPs. Guardem isso. Esses NAD e esses FAD, eles vão ser necessários não só para captação de hidrogênio, como também para captação de elétrons. E guardem isso, por favor. Esses hidrogênios e esses elétrons, esse bizu pode cair, tá? Isso é importante. Esses hidrogênios e esses elétrons, eles vão ser utilizados para a formação de ATP na terceira etapa, na etapa final da respiração celular, tá? Na fosforilação oxidativa. Então, guardem essa informação. Então, no ciclo de Krebs, tá? Eu tenho formação de NADH e FADH, tá? Tenho muito pouco, está vendo aqui, ó? Muito pouco formação de ATPs, tá? Se eu não me engano, são 2 ATPs também que são formados aqui, igual lá na glicólise. Então, juntando com a glicólise, os 2 da glicólise, e juntando com os 2 ATPs do ciclo de Krebs, eu tenho aqui 4, tá? Muito pouco ainda. Por quê? Porque a maioria dos ATPs que vão ser formados somente na última etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa, que é a etapa que eu considero mais fácil e a mais legal, tá? Vocês vão ver que é a mais fácil e a mais legal, tá? Então aqui, ó, no ciclo de Krebs de novo, tem formação de NADH e FADH, e olha que legal, gente,
eu tenho formação de gás carbônico, ó. Então, o gás carbônico que a gente expira, na nossa expiração, ele é formado aqui, ó, no ciclo de Krebs. Beleza, galera? E aí, ó, lembra que eu falei? A mitocôndria deixa o piruvato entrar, nananana, e nasce o acetil-CoA, tá? Essa é a primeira etapa do ciclo de Krebs, e aí eu vou ter outras substâncias, ácido cítrico, né, ácido acético, oxalato, e mais não sei o que, que vocês não precisam saber, tá? Vocês não precisam decorar isso. Mas eu vou ter substâncias sendo formadas aqui, por isso que chama ciclo, ó, que eu vou ter substâncias sendo formadas aqui até chegar numa substância final, que essa substância final ela vai ser integrada de novo no ciclo para recomeçá-lo, beleza? Por isso que se chama um ciclo. E é chamado de ciclo de Krebs, porque quem descobriu esse ciclo foi esse cientista chamado Krebs, tá bom? Mas, para que vocês entendam, o ácido pirúvico que a gente obteve lá na glicólise, ele entra na mitocôndria, na matriz mitocondrial, para a gente terminar essa primeira etapa da aula, ele entra na matriz mitocondrial, na mitocôndria, ele encontra o ciclo de Krebs, tá? Ele forma acetil-CoA, tá? Na primeira etapa, ele vai formar várias substâncias que vão formar o ciclo, né? Nesse ciclo, eu tenho formação de NADH e FADH, que vão capturar hidrogênio e elétrons, que vão ser utilizados na fosforilação oxidativa para a formação de ATPs, tá? Eu tenho 1 ou 2 ATPs que são formados aqui, bem poucos, isso aí essa informação é bem inútil, tá? Mas eu tenho aqui formação de gás carbônico que a gente usa na nossa expiração, beleza? Então, isso aqui é o ciclo de Krebs, para que vocês entendam. Então, o saldo final é 3 gás carbônicos, tá? 1 ATP que é formado, 4 NADH e 1 FADH. Beleza, galera? Então, eu vou fechar essa nossa etapa da aula. Vou mandar o próximo link lá no nosso grupo. Show de bola? Vou fechar essa aqui e a gente volta no próximo link.